Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo 34, versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Quero agradecer aqui a todos que trabalharam aqui na nossa ausência. O Wilson esteve pregando aqui na quarta-feira. Domingo foi Marineide à tarde, Leonardo pela manhã. E todos que se dedicaram ao longo dessa semana, Ana e Linderval lá em Passira. Enfim, Deus continuou fazendo a obra dele aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com você aqui, que está no Salmo 34, versículo 4. Só para eu saber, tem alguém conosco hoje aqui que não é evangélico ainda? Pastor, eu não sou crente não, mas vim visitar vocês. Estou aqui com vocês hoje. Tem alguém? Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe a senhora. Amém. Se eu perguntasse para você, se eu fizesse uma pesquisa aqui agora e perguntasse qual é o seu maior medo, o que você diria? O que você diria? Qual o seu maior medo? Bom, as irmãs diriam que é de barata, né? Não suporta ver barata. Os homens diriam o quê? Cada um tem seus medos, né? Uns têm medo da esposa, outros têm medo, outros têm outros medos. Mas qual o seu maior medo? O Salmo 34, versículo 4 diz assim, ó: eu pedi a ajuda do Senhor, Ele me respondeu, e Ele me livrou de todos os meus medos. Olha, volta lá, eu pedi ajuda do Senhor, e Ele me respondeu, Ele me livrou de todos os meus medos. Amém? Igreja, medo é igual remédio, depende da dosagem. Se ele for exagerado, vira fobia e você adoece. Se ele não existir, você se amostra demais e arruma problemas. Quando o salmista fala sobre esses medos, aqui eu creio que foi Davi que escreveu, ele está falando justamente daqueles medos absurdos que causa muitos problemas. No caso de Davi, por exemplo, ele estava fugindo do rei Saul para não morrer. Claro, como todo ser humano, ele tinha muitos medos, e ele fala, eu busquei ao Senhor, e Ele me livrou dos meus medos. Agora, todos nós temos em nós alguns medos necessários. No dicionário, a palavra medo significa consciência de perigo. Então, quando você sente medo, você está tendo consciência de que aquilo é perigoso, não é? Por exemplo, dirigir a mais de 100 km por hora. Alguns gostam de 160, 150. Imagina a Carla descendo aqui a avenida a 120 por hora na moto. Ela tem medo. Por quê? Porque é um perigo. O medo, ele é a consciência do perigo, não é? Deixar o telefone sem a senha em casa. Tô brincando, gente. É um perigo, não é não? É um perigo. Mas, assim, todos nós temos que ter consciência de que tem alguns medos que fazem a gente parar. A verdade, a maioria de nós aqui só estamos vivos hoje por causa do medo. Porque se não fosse o medo, você iria fazer um monte de coisa de forma exagerada, não é? Tem medos que não vão dar resultado nenhum, só resultados psicológicos. Por exemplo, muita gente aqui, a geração passada, cresceu com medo de chupar manga e tomar leite. Isso era fatal, era mortal, isso era muito perigoso. Pensa em negócio perigoso. Então você crescia com aquele medo, mas era um medo que não fazia o mínimo sentido, né? Porque nunca fez mal a ninguém. Mas quantas pessoas adoeceram por causa do medo? Esqueceram, né? Ela estava lá chupando manga, daqui a pouco tomou um copo de leite e fez, eita, esqueci que não podia, meu Deus do céu, e agora? Aí começa a passar mal. Ai, meu Deus, chama o SAMU, socorre. Não faz mal, só que o medo, né, causa esse perigo nas pessoas. Os jovens de hoje, as crianças de hoje não têm medo da comadre Fulozinha, mas
A gente sofreu, não é não? Nunca vi a cara dela, mas medo a gente tinha, não é não? Ficar sozinho lá no roçado, né? Aí as histórias que o povo contava. Do cavalo que ela fez as tranças no cavalo. Até hoje ninguém viu esse cavalo, mas o pessoal tinha medo, né? O velho do saco, meu Deus, é muito perigoso, a gente tinha muito medo. E o Papa-Figo, Jesus, ninguém saía de casa sozinho, né? Com medo do Papa-Figo. Agora eram medos que inventaram, colocaram na cabeça da gente, e a gente crescia e ficava assombrado. Mas, veja só, o medo desses negócios aí fazia você ter mais cuidado, não? Você não saía de casa sozinho, você tinha medo. A mãe dizia assim, cuidado com o mato fulozinho, aí você já ficava, já não saio de casa, né? Se mentir para mim, de noite ela vem balançar a sua rede. Aí pronto, aí é que você não fazia nada mesmo, você ficava obediente, porque o medo fazia você ter uma atitude diferente. Mas eu quero falar aqui nessa manhã sobre alguns medos que você precisa ter. Porque no dia que você não tiver medo dessas situações aqui, você está frito, você está acabado. Você tem que ter medo do que eu vou ensinar você aqui nessa manhã. E repito, no dia que você disser assim, eu não tenho medo disso, corra para cá para orar por você, vou derramar óleo na sua cabeça. Vou orar, chamar os irmãos para a gente impor as mãos, porque você está com problema. Sabe qual é o primeiro medo que todos nós temos que ter? E no dia que você não tiver medo disso aqui, você vai ter problemas, muitos problemas. Medo de falar mais do que deve, ou de falar o que não deve. Você tem que ter medo disso. Sabe por quê? Porque na sua boca tem poder. Essa sua língua santa aí, ungida, a Bíblia fala que ela pode colocar você no inferno. Tiago diz que a língua é um pequeno membro do corpo, mas tem o poder de lançar todo o corpo no inferno. Ela é pequenininha, mas ela gera efeitos desastrosos. Casamentos de décadas acabam por causa de uma palavra mal falada. Amizades de muitos anos acabam por causa de uma palavra. É ou não é? Contratos fecham com uma palavra, mas mortes acontecem por causa de uma palavra. As palavras, elas têm um poder muito grande. Eu não sei porquê, mas quando eu estou perto de viajar de avião, o YouTube começa a mostrar para mim aqueles vídeos de acidente aéreo. Acho que é para testar a fé. Eu comecei a assistir eu estava vendo que houve um acidente que matou uma banda que vocês conhecem aqui, né? Os Mamonas Assassinas, vocês lembram deles? E na reconstituição lá do acidente, a torre falou com o piloto. A torre falou, gire para o sul. O piloto respondeu para a torre, ok, entendido, girando para o norte. E não se entenderam. O resultado, se chocaram com a montanha. Veja, a palavra tem um poder muito grande. Você pode cometer erros graves com a palavra. E isso é tão sério que a Bíblia fala que nós seremos julgados por cada palavra que a gente falar. Gente, e outra, palavra na boca de crente é profecia. Então você, cuidado com essa tua língua em nome de Jesus. Abra a sua boca para abençoar, nunca para amaldiçoar. Pare de murmurar, porque murmuração, ela gera maldição na sua vida. Vê, é tudo pecado com a língua, murmuração, reclamação, xingar, né, falar mal. Pais têm a obrigação de abrir a boca para abençoar os filhos, não para amaldiçoar eles. O menino tirou 0 na prova, não chame ele de burro, não. Diga, Senhor, tem misericórdia. Não, meu filho, na próxima você melhora, mas também se não melhorar, a Havaiana vai lhe visitar. Você vai receber uma tatuagem na perna, a Havaiana.
Mas quantas vezes a mãe passa o dia amaldiçoando o menino, burro, né? Tu não presta, tu e teu pai faz pareia, tu não sei o que lá, e amaldiçoa o menino o tempo inteiro. Aí me diga, como é que essa criatura vai crescer? Ela cresce debaixo de maldição, ouvindo falar que tu não presta, tu não serve para nada, tu não sabe fazer nada, só porque a menina queimou o feijão pela 20ª, 50ª vez, só porque, né, o menino deixou a toalha molhada em cima da cama de novo, pela 1000ª vez. Mas faça o seguinte, freia essa língua, porque muitos problemas que eles podem ter no futuro, podem sair da sua boca. Diga em nome de Jesus, né? Usa o recurso que você tem. A sua boca pode abençoar as pessoas e não amaldiçoar. Não amaldiçoe as vidas. Use a sua boca para abençoar. Tenha medo de usar esse poder que Deus te deu de forma errada. Porque a palavra tem poder. Em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Com uma palavra você pode mudar totalmente o dia de uma pessoa. É ou não é? Você acorda pela manhã assim, aí alguém vai lá dar uma palavra de ânimo. Nossa, você trabalha até de graça, porque você recebeu uma palavra muito boa naquele dia. Mas e quando você recebe uma palavra assim, desmantelada, logo cedo, às vezes hoje é pelo WhatsApp, né? Aquela mensagem do WhatsApp, aleluia, que graças a Deus a gente pode acelerar agora, né? Tem gente que não manda um áudio, manda um discurso, né? Discurso. Aí você acelera, fica melhor, né? Glória a Deus, você consegue ouvir melhor. Mas às vezes a mensagem vem pela manhã, logo cedo você acorda, ali você mal acordou, você mal colocou os pés no chão, o cabelo está todo desmantelado ainda, nem escovou os dentes, mas é uma ligação que você recebe, ou até alguém que dormiu com você naquela noite do seu lado ali, já faz uma crítica, já dá uma palavra ali contra você. Como é difícil, só quem já foi ferido por palavras sabe o que eu estou falando, porque tem muitas coisas. Você encontra casal que está há 50 anos casados, 60 anos casados, eles esqueceram de muita coisa, mas se você sentar para conversar com eles, alguém vai dizer, quando a gente namorava, ele disse isso comigo, ou ela falou isso comigo. Vê, 50 anos de casados, mas uma palavra 50 anos atrás a pessoa não esquece. As memórias que você tem de infância, de tanto tempo atrás, são especialmente aquelas que você ouviu. Foi algo que os seus pais falaram, foi algo que a sua professora disse, foi algo que você ouviu. Você consegue lembrar com muita clareza, parece que foi hoje. Por quê? Porque as palavras marcam. Já que você tem esse poder em seus lábios, meu irmão, então use essas palavras para abençoar, amém? Use os seus lábios para ser bênção. Cuidado com as palavras, tenha medo de usar os seus lábios de forma errada. Quem me entendeu diz amém. Sabe qual é o segundo medo que você tem que ter? Se você não tiver medo disso aqui, meu irmão, você está frito, viu? Você tem que ter muito, mas muito medo de esfriar na fé. Porque quando a fé esfria é igual café, é ruim. E que só quem já passou por uma sessão de esfriamento espiritual sabe o que eu estou falando. Você estava com tudo ali, você estava pegando um demônio na unha, mas de repente você foi parando. Essa pandemia mesmo, quantas pessoas sequer botaram os pés na igreja depois da pandemia? E olha que antes elas estavam com tudo, parecia um foguete, elas estavam. Aí veio a pandemia, pararam de congregar, igrejas fechadas, não tinha paciência de assistir um culto. Quantos você conhece, que foram embora, sumiram, abandonaram a fé? Muitos nunca vão voltar para os caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque quando o esfriamento vem, ele é perigoso. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma revelação muito séria para você aqui. É obrigação nossa manter a chama acesa. Vou repetir, tá? É obrigação nossa manter a chama acesa. No livro de Levítico, Deus fez cair fogo do céu, acendeu o sacrifício e deu ordem aos sacerdotes: levem para dentro do templo, para dentro do tabernáculo, e ateiem fogo no altar. No altar tinha tinha um fogo lá no altar, que todo sacrifício que fosse queimado tinha que ser pego lá do altar o fogo, na tocha, levava até o sacrifício e queimava.
Isso é tão sério, mas tão sério, que no dia que 2 homens inventaram de acender o sacrifício com isqueiro, Deus matou eles. Deus não aceitou o fogo estranho deles. Só que Deus tinha uma ordem, era o seguinte, ó, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Os sacerdotes revezavam 24 horas por dia, colocando lenha, cuidando do fogo, para o fogo não apagar. Por décadas e décadas o fogo estava aceso. Porque se o fogo apagasse, o povo teria um grande problema. Ou seja, Deus mandou o fogo, cabia agora às pessoas manter o fogo aceso. A gente acha que todo dia Deus vai mandar fogo. Deus já mandou o fogo, que é o Espírito Santo de Deus. Cabe a você mantê-lo aceso. E isso é o Antigo Testamento, né? Mas vê o Novo Testamento. Coloca para mim aí, 1 Tessalonicenses 5,19. 1 Tessalonicenses 5,19. Olha a ordem de Deus para a gente aqui, ó. Nós temos a obrigação de manter o fogo aceso. 1 Tessalonicenses 5,19, ó. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Muda para NVI ou para outra tradução aí, só para a gente poder esclarecer melhor aqui, ó. Não apaguem o Espírito. Você pode repetir isso comigo aqui? Diga, não apaguem o Espírito. Ué, e pode apagar, é? O Espírito Santo, dos símbolos dele é o fogo, né? E a ordem da palavra de Deus é, não apaguem o fogo. Não apaguem o Espírito. Você está cuidando direitinho, você está aquecendo, você está alimentando o fogo, ou você está deixando o fogo apagar? Como é que eu mantenho esse fogo aceso? Todos os cristãos sabem, mas não custa relembrar. Você mantém o fogo aceso quando você tem uma vida devocional com Deus. Quando você, no seu dia, é um culto de adoração ao Senhor. Quando você está disposto a adaptar a sua realidade com a palavra de Deus, está dirigindo, mas o som está ligado na palavra de Deus. Você está lavando os pratos lá, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Está trabalhando, e quando é possível, né, quando é permitido, você está ouvindo algo que edifica, algo que glorifica a Deus. E Deus vai mexendo com você, ou não é? Deus vai tratando com você ali. Quantos aqui, né, já tiveram a experiência de, no meio do, ter que parar o carro, porque começou a sentir a glória de Deus ali dentro daquele carro, e você falou, não, deixa eu parar aqui, senão eu vou bater esse carro aqui, eu não quero ir para o céu agora, eu quero só sentir a glória de Deus aqui, e você experimenta aquele momento, no meio da faxina, você está lá limpando a casa, está lavando os pratos, aqueles milhares de pratos, todo mundo suja, mas ninguém lava, e você está ali, você está ouvindo a palavra de Deus, de repente você fala assim, não, para tudo, eu preciso ficar sozinho com Deus nesse momento, você corre para o quarto, você se tranca. Quantas vezes no trabalho você corre para o banheiro para orar dentro do banheiro? Por quê? Porque você estava ligado no céu e Deus tratou com você ali. Agora, e aquele crente que passa o dia ouvindo músicas imundas, assistindo programas indecentes, assistindo Big Brother e quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, e o BBB? Eu não sei de BBB. Eu sei de uma coisa, se você continuar nesse ramo, você vai esfriar. E depois que você esfriar, não adianta botar a culpa na igreja, no pastor, no irmão. Mas ninguém me visitou. E você visitou quantos? Não, mas ninguém ligou para mim. Mentira. Certamente alguém ligou para você. Porque quando alguém não quer, gente, qualquer desculpa serve. Você precisa meditar, você precisa ter uma vida devocional, você não quer esfriar, você precisa fazer o básico do básico do básico, que é congregar. Gente, isso é muito sério. Os cristãos têm que levar a sério o fato de congregar, dizer assim, eu preciso congregar. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sei que Deus habita em nós. Agora, quando as brasas estão juntas, a coisa é diferente. Quantas pessoas, num lugar de adoração, de culto ao Senhor, elas receberam muito de Deus, tiveram experiências lindas com Deus. O fato de você sair da sua casa, vir até aqui nessa manhã, significa o seguinte, você tem comprometimento com o reino de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Os cristãos têm que cair na real, eu preciso congregar. Gente, eu passei 8 dias sem congregar, foi terrível, a gente ficou subindo pelas paredes. A gente saiu de Itaquera para o centro de São Paulo para procurar a igreja lá. Chegamos lá, estava fechado. Que raiva. Eu entrei no Instagram lá, não tinha mais vaga, porque tem que ser agendado, não cabe todo mundo, aquela agonia toda, as igrejas fechadas, aquela luta lá, e a gente procurando uma igreja para congregar. Queremos um culto.
A gente estava trabalhando, mas a gente tinha que ter o nosso tempo. Para onde a gente viaja, irmão? Pode ter de férias, o que que seja. A gente procura, onde é que tem uma igreja por aqui perto? A gente quer cultuar, queremos congregar. Não é para pregar não, é sentar lá e ouvir, e receber de Deus, e ter experiências com Deus. Porque eu preciso congregar, eu necessito alimentar o meu espírito. Eu preciso ouvir a palavra, eu preciso louvar junto com meus irmãos. Eu preciso receber oração, eu preciso alimentar a minha fé. Amém? Se você não, o primeiro passo para o esfriamento é deixar de congregar. E o diabo vai te ajudar muito a fazer isso. Ele vai colocar compromisso justamente no dia do seu compromisso com Deus. Vai aparecer casamento, noivado, viagem, visita, tudo que você imaginar vai aparecer na hora do culto. A escolha é sua. A prioridade é sua. Você escolhe. No nosso caso aqui, a gente tem culto na terça-feira à tarde, quarta-feira à noite, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo de tarde. Não pode vir num dia, vem no outro. Não pode vir de manhã, vem à tarde. Não pode vir na quarta, vem na terça. Enfim, encaixe, porque você precisa manter o fogo aceso. Amém, gente? Toda pessoa que se afastou do Senhor começou aos poucos aquele processo lento de esfriamento. Foi esfriando, esfriando. E não adianta dizer para mim assim: eu nunca vou deixar o Senhor. Lembra de Pedro? Eu nunca vou negar o Senhor. Se for preciso, eu morro pelo Senhor. Jesus falou: Pedro, hoje mesmo tu vai me negar 3 vezes. Pedro fala: jamais, Senhor, jamais. Irmãos, todos nós somos fracos e precisamos do Senhor todos os dias. É uma questão de necessidade. Você precisa ter medo de esfriar. Por isso você tem que buscar o Senhor a cada dia. Amém, gente? É sério isso. É sério, é sério. Nada é muito triste quando você percebe que o seu café esfriou. É ruim, né? É igual você encontrar uma pessoa que esfriou na fé. Uma pessoa que antes era cheia de alegria, cheia de fé. Você chegava perto dela assim, você dizia: meu Deus, que alegria. Você se sentia bem perto da pessoa. Quando você encontra ela fria, arrasada, você se sente tão triste, tão angustiante. Olha a ordem de Deus: não apague o Espírito. Dentro de você tem uma chama e ela não pode apagar. E cabe a você manter essa chama acesa. Não depende de mim, não depende da igreja, não depende de pessoas. Cada um tem a chama dentro de si e você tem que alimentá-la para a glória de Deus. Amém? Deixa eu correr aqui, estou terminando já. O terceiro medo que todos nós temos que ter, você precisa ter esse medo, é medo de quebrar a aliança com Deus. Irmãos, tenha muito medo de quebrar a sua aliança com Deus. Sabe por quê? Porque toda quebra de aliança atrai maldição. Toda. A aliança do casamento, a aliança de sociedades, todo tipo de aliança. Quando você sai quebrando, você vai ter problemas. Não tem como. Na Bíblia, Deus fez aliança com milhares de pessoas. Acredite, todas que foram quebradas, foi o homem que quebrou. Deus nunca quebrou uma aliança, porque o que Ele fala, Ele leva a sério. Você lembra que antigamente, há 1000 anos atrás, nos tempos bíblicos, não existia papel para casamento. Ninguém ia lá, não tinha um juiz para dizer assim: bora, ou casa ou vai preso. Tinha não. Porque as pessoas, elas assumiam a palavra. Não, estamos juntos, vamos nessa. E é isso aí. Mas não, o que acontece? Hoje tem que ter o juiz, o pastor, o padre, as testemunhas, a família, o sogro, a sogra, para o cara dizer sim. E depois ainda esquece. Eu falei, foi? Não acredito. Eu disse, foi. Eu disse até que a morte o separe. Foi mesmo. Não acredito, eu não lembro, rapaz. Mas está gravado, tem um filme, tem a testemunha. Estava lá, tem umas 500 pessoas. Você disse que ia ficar com essa criatura até morrer. Já arrumou outra. Então peça a morte, Senhor, cumpra a tua palavra. Senhor, eis-me aqui. Gente, você tem que ter medo de quebrar a aliança. Toda aliança quebrada atrai maldição. Toda pessoa que faz aliança com Deus e quebra a aliança vai ter muitos problemas. Tenha medo, vigie a aliança que você fez com Deus. Um dia, não sei se na igreja ou em casa, você fez uma aliança e falou assim: Senhor, eu vou te servir. Senhor, eu vou te adorar.
Senhor, eu nunca vou te deixar. A palavra nunca é muito perigosa. Porque a gente fala assim, eu nunca. Esse nunca é muito sério. Mas as pessoas falam assim, não, Deus, eu estou aqui. Geralmente quando a pessoa converte, por exemplo, num leito de um hospital, e ela fala assim, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, se eu escapar dessa, eu nunca vou te abandonar. Aí sai, Deus tem misericórdia, né? A pessoa tem aquele livramento, e ela volta e começa a ir para a igreja, outra tal, daqui a pouco some, ó. Ela esqueceu o que ela prometeu no quarto do hospital. Só que tem um detalhe, Deus não esqueceu. Gente, Deus não esquece. Tem oração que você fez há 10 anos atrás, Deus está lembradinho, ó, como se fosse hoje. É por isso que tem coisas que está acontecendo hoje, fala assim, rapaz, ó, eu nem lembrava mais disso. Aí Deus fala, mas eu lembrei, eu lembrava, um dia você orou por isso. Tem situações em sua vida hoje que você orou há anos atrás, ó. Você até esqueceu que você orou, mas Deus não esqueceu. É por isso que eu digo a você, anote os votos que você faz a Deus, escreva o que você promete a Deus, porque Deus não se agrada de tolo, Deus vai cobrar de você. Não tem nada mais trágico do que um cristão quebrar uma aliança com Deus, não cumprir os votos com o Senhor. Deus vai requerer, porque é uma questão de palavra. Deus honra a palavra dele, nós temos que honrar a nossa também, gente. Senhor, vou ser fiel ao Senhor, eu nunca vou abandonar o Senhor. Muitas pessoas fazem isso. Ontem uma pessoa, um rapaz afastado do evangelho me mandou uma imagem muito triste. Uma criancinha, um bebezinho com uma doença incurável, algo desse tipo. Uma doença terrível, terrível. Um bebezinho. E aquela pergunta de sempre. Por que Deus permite isso? Como é que pode? Um bebezinho, ó, a coisa mais fofa do mundo. E eu disse a ele, querido, meu amado, Deus não tem culpa disso não. Quando o ser humano pecou, escolheu o pecado. Deus fez uma aliança com Adão e Eva. Se Adão e Eva não tivessem quebrado essa aliança, até hoje, a gente estava falando, sabe o que é agora, irmão? A gente estava no paraíso. Olha lá, eu e o Antônio lá, subindo nos pés de coco lá, né, tomando banho lá no rio da vida, estava na bênção lá. Mas eles quebraram a aliança, a maldição veio ao mundo. Eu garanto a você, não foi Deus que botou uma doença nessa criança, não. O mundo jaz no maligno, porque o ser humano quebrou a aliança com Deus. Escuta, irmãos, você pode se livrar de muita coisa, mas nós nunca seremos livres, ou o ser humano nunca vai conseguir se livrar da justiça de Deus. As pessoas esquecem que Deus não é um velhinho gagá. Na cabeça de muita gente, Deus é um velhinho barbudo, já velhinho gagá, sentado no trono, né, com um cajado na mão. Não. Ele é fogo. E ele é fogo consumidor. Ele é justo. A justiça dele impera até hoje. Sabe qual é o problema, a diferença do Antigo Testamento para o Novo Testamento que nós estamos vivendo? É que na antiga aliança, geralmente, a sentença vinha na hora. Por exemplo, quando o profeta profetizava e mentia, Deus matava ele ali mesmo. Quando Nadab e Abiú ofereceu fogo estranho, Deus matou eles ali naquela hora. Já no Novo Testamento, Deus continua Deus. Ele continua fazendo justiça, só que tem um detalhe, ele deixou para o final. Ele não mudou, ele só deixou para o final. Toda injustiça vai ter que prestar contas a Deus. E quando Deus assume o compromisso, ele vai até o fim. Sabe por que no Antigo Testamento Deus mandou matar pessoas, Deus mandou destruir cidades, Deus mandou destruir nações inteiras? Porque Deus só tem compromisso com um povo na terra. Sabe quem é? O povo dele. É sério, Deus só tem compromisso na terra com um povo, que é o povo dele. No dia que Deus executou juízo sobre Sodoma e Gomorra, lá tinha criança ou não tinha? Tinha. Tinha idoso lá ou não tinha? Tinha. Não sobrou nada, só a família de Ló, porque Deus é o Deus de justiça. E quando Ele executa justiça, Ele não poupa ninguém, ninguém. Vocês estão entendendo o negócio? Não, por isso que a gente não pode brincar com Deus, porque Ele vai deixando, a pessoa peca, mas o carro não capotou, a pessoa não passou mal, não deu, o coração não parou, então ele acha, é assim mesmo, vamos nessa. Deus entende, né? Aleluia.
Não, não, não. Está anotado. A conta vai chegar. Porque Deus é justo, minha gente. Ele requer justiça, Ele requer perfeição. Amém, igreja? Tenha medo de quebrar aliança. Todo pecado atrai maldição. Toda quebra de aliança atrai maldição. Quando Adão e Eva pecaram, atraíram maldição. E está até hoje a maldição na terra aí. Olha o inferno que está esse mundo. Só que Deus tem um povo nessa terra, que Deus tem compromissos com eles. Olha, quando é para abençoar o povo dele, Ele já fez sol parar, Ele já abriu o mar, Ele já derrubou muralhas, Ele ressuscita pessoas. Deus tem compromisso com o seu povo. E se você é povo dele, diz amém aí, por favor. O quarto medo que todos devemos ter, e eu encerro aqui agora. Todos nós temos que ter medo de pecar contra Deus e contra pessoas, porque tem dois tipos de pecado, viu? Pecado contra Deus e contra pessoas. Quando o filho pródigo volta para casa, ele fala assim: ô pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Ou pequei contra Deus e contra o Senhor. Por quê? Por que ele pecou contra Deus? Quando ele matou o pai. Ele matou o pai? Matou o pai. Sabe por quê? Porque a lei dizia que um filho vivo, com um pai vivo, o filho pode pedir herança. Não é crime, não. Só quando ele pede herança com o pai vivo, ele está matando o pai. Você não é mais meu pai, você não serve mais para mim, eu quero minha herança. Ou seja, ele está anulando o pai. Então ele quebra o princípio de honrar pai e mãe. Ele fala assim: eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Aí ele volta pedindo perdão a quem? Primeiro ele trata com Deus, e agora ele vai pedir perdão ao pai. Pai, o Senhor me perdoa. Observe, isso é muito sério. Há pessoas que pecam contra outra e vai pedir perdão a Deus. Senhor, me perdoa aí. Aí Deus fala: vai lá, resolve com ela lá. Isso é com ela. Porque se eu faço uma fofoca de Leonardo aqui, eu não estou pecando contra Deus, estou pecando contra ele. Então não adianta dizer assim: Deus, Senhor, alivia aí, tá? Olha, foi sem querer, querendo. Sabe o que Deus vai dizer para mim? Vai lá, resolve com ele lá. Porque quem está chateado é ele. Foi ele que você causou problemas. Mateus 5:25, põe aí para a gente encerrar aqui, querido. Irmão, isso é muito sério. Olha o que diz Mateus 5:25. Esse princípio é muito importante, que você precisa entender. Você tem que ter uma reconciliação até com os seus adversários. Mateus 5:25. Por que isso é importante? Porque, olha, entre em acordo depressa com o teu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiverem com ele no caminho, pois, caso contrário, ele poderá te entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Tem pessoas que não adianta você pedir perdão para Deus, porque você pecou foi contra a pessoa. Foi ela que você feriu. Foi ela que você magoou. Tem muito marido que precisa pedir perdão à esposa, que a vergonha quem passou foi ela, não foi Deus, não. É claro, quando a pessoa fica em paz com a outra, aí a bênção de Deus vem, você se sente em paz. Pecado contra Deus é blasfêmia. Sabe o que é blasfemar? Mentir contra Deus, pecado contra Deus. Inclusive, pecado que não tem perdão. Agora, a maioria dos nossos pecados são contra pessoas. Nós pecamos, nós ferimos pessoas, magoamos pessoas, e são elas que devem nos perdoar. E não adianta você dizer assim: não, quem perdoa é Deus. É verdade, Deus perdoa, mas você tem que perdoar também, porque um coração que não perdoa adoece. Gente que não perdoa não dorme bem, não dorme direito, dá insônia, dá um monte de problemas. Reconcilia-te depressa, né? Na NVI está entre em acordo, né? Acho que na revista atualizada diz assim: reconcilia-te depressa com teu adversário. Ou seja, Deus tem pressa. E há pessoas aqui nessa manhã e em casa me acompanhando, que infelizmente pecaram contra pessoas. Às vezes de forma tão simples. Pecaram com palavras, ou prejudicaram alguém de alguma forma, por maldade mesmo. E Deus fala hoje: vai lá, te reconcilia. Não adianta vir chorar para mim. Vá lá e trate com a pessoa, foi ela que você afetou. Se você não sente paz orando a Deus por uma situação, é porque
a questão é outra pessoa que vai ter que resolver. Você vai ter que ir lá e dizer assim, olha, me perdoe. Não... Errei, pronto, errei aqui. Com humildade, com sinceridade, sabe por quê? Porque se você não tiver medo de fazer isso, medo de pecar contra Deus, pecar contra as pessoas, você vai ser alcançado pela justiça de Deus e vai atrair maldição para a sua vida. Vamos ficar em pé, Michel Lobo, volta para cá. Eu queria só deixar esse recado para você. Tenha medo, você tem que ter medo. Você precisa ter medo. Esses temores são necessários para a sua caminhada. Eu espero ter ajudado você aqui nessa manhã. Pode ser que você está conosco hoje aqui e há pessoas que você magoou, você feriu a pessoa. Você sabe disso. Deus já falou no seu coração, Deus falou assim, olha, vai lá, resolve com ela. Resolve com ele. Mas você fala assim, não, é ele que vem a mim. O crente aqui é você, não é o outro. Você vai esperar o quê? Do ímpio que ele tem atitude cristã? É você que tem que ir lá. Culto de oração aqui, ó. Aqui tem poder, viu? Na quarta-feira passada, na outra quarta-feira entrou uma irmã aqui desesperada, não foi? As irmãs estavam orando aqui, ela veio desesperada, correu, entrou aqui na igreja. Eu preciso perdoar, me ajuda aqui. Vamos orar aqui, pronto. Foi lá, se reconciliou com o adversário. Está resolvido o problema. Ela tinha falado comigo, né? Olha, eu estou com dificuldade com aquela pessoa lá e tal, me fez muito mal. Então faça o seguinte, se aproxima, mas não tenho coragem não. Então deixa Deus resolver. Pronto, Deus pegou lá, voltou para cá. Mas o cara não é crente, o problema é dele. Mas você é o crente na história, você é o servo de Deus, faça a diferença. Amém? Eu vou orar por você aqui nessa manhã. Vamos primeiro louvar o Senhor, tá tudo certo aqui?